convidar você a levantar suas mãos para o alto. Levanta suas mãos para o alto. É só você e Deus agora. Sabe aquele calor que você sentia? Sabe aquele amor que você sentia no seu peito? Eu quero convidar você a pedir a Deus para fazer de novo, para que nós possamos presenciar cada vez mais os milagres de Deus em nossas vidas. Oh Senhor, nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo entre nós. Nós chamamos, Deus. Declara. Faz de novo, faz de novo. Teu povo ama a Ti. Faz de novo, faz de novo. Teu povo ama a Ti. Mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo ama a Ti. De novo, faz de novo. O Teu povo ama a Ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Sua igreja, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Tu és maravilhoso, Deus. Santo, 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 santo. Aplauda o nome do Senhor. Ele é digno. Santo, 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 santo Deus. Irmãos, pode sentar. Vai passar um videozinho agora, amém? Amém. Paz do Senhor, igreja. Meu nome é Rodrigo e está começando mais um Cathedral News. E todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, está acontecendo o nosso Monday Fitness, onde a galera da nossa igreja tem se reunido para praticar alguns esportes, entre eles o voleibol, que acontece no parque às 7h30 da noite. Você é nosso convidado para participar e se divertir junto conosco. E terça-feira, às 8h da noite, acontece o nosso Open Mind, onde nós nos reunimos para ouvir e aprender da Palavra de Deus numa forma de estudo. Você é nosso convidado. E todas as quintas-feiras, às 8 da noite, acontece o nosso culto de louvor e adoração, onde nós adoramos e celebramos o nome do Senhor. Venha e traga um convidado.
E neste sábado, às 7h30 da noite, acontecerá o Atos 29, onde a galera jovem da nossa igreja se reúne, ouve da palavra, ora, canta e se diverte. Venha, convide um jovem você também. E todos os domingos nossa programação começa cedo. Às 9 da manhã temos o Café com o Pastor, onde nós preparamos um delicioso café da manhã na nossa igreja. Venha! E às 10h30 da manhã damos início ao nosso Worship Service, onde nós nos reunimos para prestar culto ao Senhor, adorá-lo e engrandecê-lo. E se você veio acompanhado de uma criança, nós temos um espaço reservado para ela, onde ela ouve da palavra de Deus de uma forma divertida e para a mentalidade de uma criança. E se você é nosso visitante, seja bem-vindo, estamos muito felizes com sua presença. Para deixar registrada a sua visita em nossa igreja, preencha um dos nossos Connect Cards, queremos continuar orando por você. E esse foi o nosso Cathedral News. Fique agora com a palavra do pastor. Deus te abençoe. Bom dia, paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, a qual Lucas escreveu, capítulo 4, versículo 27. Evangelho de Jesus, a qual Lucas escreveu, 4, 27. Se você achou aí, você deixa marcadinho na sua Bíblia, aí sua mãozinha, o seu marcador de Bíblia, e você volta também no livro do profeta Oséias 6 e 3. Oséias é depois de Daniel, tá, irmãos? Oséias 6 e 3, está entre Daniel e Joel. Se você não encontrou, diga misericórdia. Vamos lá então. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Vou repetir. Quantos leprosos havia no tempo do profeta Eliseu, irmãos? Quantos? E somente quem foi curado? Vamos, quem foi curado? Você não pode ler só, você tem que ler e entender o que você está lendo, amém ou não? Então vamos lá. Muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Oséias 6 e 3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Vou ler mais uma vez, Oséias 6 e 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Coloca a mão no seu coração, eu quero orar com você nessa manhã. Senhor Deus, maravilhoso Pai, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, palavras, pensamentos e obras. Nos esconda debaixo da cruz e atrás do Teu sangue, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha falar ao nosso coração nessa manhã, Senhor. Que a palavra de sabedoria e de conhecimento recaia, Senhor, sobre nós, e que o nosso coração seja como terra fértil, Senhor, para adquirir a Tua palavra, e que essa palavra produza frutos dignos de arrependimento, Senhor. Não nos esconda a Tua glória, Senhor, não nos esconda, Senhor, a Tua presença, Senhor. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. Fale conosco nessa manhã, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém? Eu sei que tem uma pessoa elegante do seu lado direito ou no seu lado esquerdo, e você vai virar para ela e fala: o tema da mensagem é, pode ser melhor, o tema da mensagem é,
a importância de conhecer a Deus. Fala mais uma vez para você conhece a Deus? Faz a pergunta aí, irmão. Seja ousado aí, fala, você conhece a Deus? Vamos lá? Irmão, o Evangelho de Lucas, do médico Lucas, um homem que tinha uma visão de uma pessoa estudada, quem sabe depois de Paulo, foi o seguidor de Jesus, que mais tinha conhecimento humano, mais conhecimento dos estudos, né? Lucas foi um médico bem instruído, grego, e Lucas relata que Jesus ele está pregando aos fariseus nessa feita, e Jesus fala com os fariseus, e os fariseus porque achavam que eram judeus, filhos de Abraão, eles eram melhores que os outros, e Jesus começa a bater nos fariseus, bater, com palavras duras, e os fariseus começam a ficar irados com Jesus, e Jesus fala, olha, vocês se acham tão importantes, mas na época da fome em Israel, haviam várias viúvas, e Elias somente multiplicou o azeite da viúva de Serepta. E Serepta, irmãos, era a capital da adoração a Baal. O que na realidade Jesus quis dizer a eles era que Deus havia multiplicado o azeite de uma mulher que morava no centro da adoração a Baal, e uma mulher que não era hebreia, judia, não havia nascido em Israel. E Jesus falou para eles, e nos tempos do profeta Eliseu, haviam vários leprosos, e nenhum deles em Israel foi curado, a não ser Naamã, o sírio, que nem judeu era, e vocês se acham melhores do que os outros, mas eu estou mostrando para vocês, que na época, onde havia escassez de cura, escassez de comida, Deus abençoou um povo estrangeiro, e vocês acham que os estrangeiros são imundos, e a Bíblia diz que eles ficaram tão irados com Jesus, que naquele dia queriam matar Jesus, mas a Bíblia diz, no final dessa história de Lucas 4, que Jesus se retirando deles, eles não conseguiram matar Jesus. Aí Oséias, no 6:3, ele diz, olha, conheçamos, esse verbo conheçamos, no hebraico, vem de um termo chamado yada, que quer dizer, eu conheço e ele também me conhece. Eu o conheço e ele também me conhece, por isso nós somos íntimos. O que Oséias está dizendo é, eu o conheço, mas ele também me conhece. Nós temos uma intimidade diária, e o pior não é isso. Oséias não diz somente que eles tinham uma intimidade diária, ele, na vírgula diz, prossigo. Essa palavra prossigo vem de um verbo no hebraico chamado shabá, buscar ardentemente até encontrá-lo. Isso que Oséias está dizendo é, eu o conheço e ele me conhece, e quando eu não o vejo, eu o busco ardentemente até encontrá-lo. E se eu buscá-lo, ele virá como a chuva serôdia que rega a terra. O que Oséias está falando para mim e para você é que se nós buscarmos ao Senhor ardentemente, Ele não se nega, porque se nós buscarmos, Ele vai aparecer como a chuva, e Ele vai regar a terra seca sou eu, a terra seca é você. Oséias diz que se nós buscarmos a Deus, nós não ficaremos sem resposta, porque se nós buscarmos a Deus, Ele vai vir, e Ele vai fazer algo interessante, importante na minha e na sua vida. Pastor, por que você deu o tema dessa mensagem? A importância de conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, e Deus verdadeiramente nos conhece, não conhece só aqueles que estão dentro da igreja, conhece aqueles que estão fora, aqueles que estão no Brasil, na África, na Oceania. Deus conhece todos, porque a Bíblia diz que nós somos obras das suas mãos. Mas a importância de nós conhecermos a Deus é nós acreditarmos que diz o apóstolo Paulo que Ele é galardoador daqueles que os buscam. Lucas diz que, a Bíblia diz que em Lucas 1,37, que para Deus não existe nada impossível. A importância de eu conhecer a Deus é eu passar a acreditar que Deus faz aquilo que eu não posso fazer, que Deus vai aonde eu não posso ir, que Deus vai operar aquilo que eu não posso operar, que Deus pode fazer aquilo que está além do meu alcance. O impossível é para Ele.
que me faz a importância de eu conhecer a Deus, é eu sair desse mundo natural e visível que eu e você vivemos e vemos, para nos transportar para o mundo espiritual, para o mundo eterno em que nós não vivemos. A Bíblia diz que a importância de conhecer a Deus é eu crer naquilo que é invisível. É por isso que Hebreus 11:1 é um dos versículos mais falados da Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. A importância de eu conhecer a Deus é acreditar naquilo que eu não vejo, mas eu sei que Deus tem poder para acontecer. E se eu perguntar testemunho de várias pessoas aqui, você vai concordar comigo que existiam coisas na minha vida e na sua que eram impossíveis de acontecer, mas aconteceu não pela força do nosso braço, mas por alguém que está sentado no trono e decretou que iria acontecer. A fé nos leva a fazer isso, né? Eu costumo dizer no meu vocabulário, não no bíblico, que a fé é a ausência da dúvida. Ter fé é não ter dúvida, porque muitas vezes a dúvida tira o nosso foco. E se eu conheço a Deus, pode ter certeza uma coisa: a dúvida não vai tirar o meu foco de Deus. Quando eu conheço a Deus, independente do país onde eu moro, da situação que eu me encontro, da minha saúde, do que quer que das situações que me rodeiam, eu sei que no final da história não é o homem que tem a palavra final sobre a minha vida, é Deus. Existem pessoas na Bíblia que conheceram tanto a Deus, o caso, no meu ponto de vista, Fabrício, que o homem na Bíblia que mais conheceu a Deus foi Moisés, no meu ponto de vista. Moisés teve experiências que nenhum outro homem teve, e eu também não sou fã número 1 de Moisés, sou fã número 1 de Jesus e depois de Pedro, os irmãos sabem aqui. O que acontece é que quando eu conheço a Deus, eu consigo trazer a minha realidade, as coisas que estão no coração de Deus, independente do que me cerca. Tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção. A passagem desse leproso, Naamã. A Bíblia começa lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, dizendo o seguinte: e era Naamã, homem valoroso, vitorioso, que estava com o seu senhor, o rei da Síria, Ben-Hadad, e por onde ele saía, o Senhor, quando diz o Senhor é em letra maiúscula, o Senhor é o Deus de Israel, o nosso Deus, mesmo ele sendo ímpio, dava vitória a Naamã por todos os lugares aonde ele passava. Só que a Bíblia diz que quando Naamã, com todas o seu currículo, as suas patentes de general, de homem que conquistava as nações, depois de todo aquele currículo grandioso, tinha uma vírgula, e depois da vírgula, no primeiro versículo de 5:1 diz: porém, era leproso. Você sabe muitas vezes o que me limita a mim e a você, muitas vezes, de acreditar e parar de buscar e prosseguir conhecer a Deus? É esse porém depois da vírgula. Eu amo a Deus, eu choro na igreja, eu sou obreiro na igreja, porém, quando acontece aquilo, eu perco o chão. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que antes desse porém, Naamã tinha várias qualidades. Se você pegasse ali o currículo de Naamã, ele era um cara valente, vitorioso, um homem de guerra, um general do maior exército do mundo naquela época. Só que Naamã tinha algo que o desqualificava como homem: a lepra. A lepra hoje, na linguagem da língua portuguesa, é conhecido como hanseníase, hoje tem cura, mas naquela época não tinha, e a lepra era contagiosa. Naamã, quando ele se vestia com a sua carcaça, ou a sua couraça, a sua armadura de general, ninguém via a sua lepra. E a Bíblia diz que um dia o irmão Naamã, ele foi a Israel, e quando ele chegou em Israel, ele invadiu Israel, e a Bíblia diz que ele levou vários homens, mulheres, crianças, jovens, como escravos. E provavelmente passou em algum vilarejo de Israel, e ali a Bíblia diz que ele pegou uma menina, adolescente, niash no grego, que não era nem jovem e nem criança, uma adolescente, 13, 14 anos.
Ele pegou aquela menina e levou cativa, escrava, para sua terra. E provavelmente os pais daquela menina foram mortos por Naamã, na invasão, ou também foram levados escravos para a Síria. Aquela menina é levada escrava, tirado todo o direito dela de viver com o pai e com a mãe, tirado o direito dela de brincar ou dançar com as irmãs hebreias nas ruas de Jerusalém, pegar o tamborim igual Miriam e dizer que só o Senhor é Deus. Naamã, levando aquela menina escrava, ele tirou todo o direito daquela menina de ter uma adolescência, uma juventude, talvez ser mãe de filhos dentro de Israel. Privou aquela menina da sua família e de todos os costumes, rituais da religião judaica. Naamã, levando aquela menina, provavelmente ele matou os sonhos dela de ser uma mãe hebreia, de gerar filhos, de ir ao santuário todos os sábados com os seus filhos e de fazer muitas coisas mais. O fato de Naamã tirar ela do seu habitat natural e levar ela como escrava, Naamã acabou com um futuro brilhante que provavelmente aquela menina teria. E junto com ela, provavelmente levou várias meninas da sua idade para ser escrava na terra da Síria. Provavelmente Naamã, os seus liderados não sabiam da sua lepra, ou até suspeitavam, mas não tinham visto, porque Naamã só se apresentava perante eles com a sua armadura de general. Provavelmente a mulher de Naamã, sim, essa sim sabia, e a Bíblia revela que ela sabia que Naamã era leproso. Só que dentre todas as meninas que Naamã levou à Síria, essa menina foi a menina escolhida para ser a serviçal da casa de Naamã. E como a lepra era contagiosa, quando o leproso chegava, suas roupas deveriam ser devidamente lavadas, mas só se fossem roupas caras, provavelmente eles queimavam a roupa do leproso, porque a lepra era contagiosa. E eu lendo essa madrugada, essa passagem, eu comecei a observar algo muito importante nessa passagem, que quem lavava as vestes do leproso Naamã era a menina, a escrava de Israel, porque ela era a serviçal da casa. A mulher de Naamã, por ser a senhora, não lavaria as vestes leprosas de Naamã, com o suor leproso de Naamã, porque era contagioso. Então a escrava tinha que pegar as vestes de Naamã, todas as vezes que ele chegava de guerra, e provavelmente as vestes íntimas de Naamã, ou a roupa que ele usava por baixo da sua armadura, era a escrava que tinha que lavar. E o que me chama a atenção é que essa escrava lavava, guerra após guerra, dia após dia, ação após ação de Naamã. E o que me chama a atenção é que essa escrava lavou as vestes de Naamã, e a Bíblia deixa muito claro que a lepra era contagiosa. Porém, essa escrava nunca, mesmo lavando as vestes dos leprosos, ela ficou leprosa. A importância de eu conhecer a Deus é saber que o exterior jamais vai afetar o meu interior, que as coisas que me cercam ao redor não vai parar de fazer eu crer num Deus que pode todas as coisas. Ele é leproso, mas o Deus que eu sirvo não deixará eu ficar leproso. E mais uma coisa, se eu ficar, o meu Deus tem condição de me curar. Essa menina estava ali, irmãos, ela conhecia Deus. E guerra após guerra ela lavava a veste do leproso. E a lepra verte muito, pus, sangue. A Bíblia não diz se ela tinha nojo, se ela chorava, mas a Bíblia deixa muito claro que ela fazia o serviço diário de Naamã. E aquela menina escrava, geograficamente e fisicamente, porém livre na sua alma e no seu espírito. Dá para você entender porque é importante nós conhecermos a Deus? A geografia
na Síria, longe de Israel, dizia que ela era escrava. Fisicamente, ela não podia sair de casa sem a permissão do seu dono. Tudo que o seu dono mandasse fazer, ela fazia. Mas só que a alma e o espírito dela, irmãos, eram livres, porque ninguém poderia impedir ela de continuar acreditando no Deus de Israel. Aquela menina, vendo aquela situação, ela chega para a mulher de Naamã e fala: minha senhora, licença, posso conversar? Ela disse: pode. Fala: eu tenho uma coisa para contar para a senhora. Pode falar. Eu vejo que Naamã é um homem vitorioso, um homem de guerra, nunca perdeu uma batalha. Só que eu sei, porque eu conheço aqui a intimidade de vocês, ele não dorme na mesma cama que você, não pega os filhos no colo, porque ele é leproso. E quem sabe a senhora dela fala: fala baixo para ninguém saber. Eu sei porque eu lavo as vestes dele. Mas eu quero te contar uma coisa, minha senhora. Eu tenho solução para o seu problema. Quem sabe a senhora virou e falou: como pode? Você é uma menina, as mulheres não tinham voz ativa, como não tem hoje no Oriente Médio, escrava, longe dos pais e da mãe. Como pode você, na minha terra de onde eu venho, de zero à esquerda, né? Uma pessoa que não vale nada, ser um zero à esquerda, ter solução para a vida do general mais poderoso do mundo? Você não passa de uma escrava. E ela fala: realmente, mas eu conheço alguém que pode solucionar o problema de Naamã. E ela fala: se Naamã tivesse perante o profeta que está em Samaria, o profeta oraria por ele, e a sua lepra seria curada. Você se lembra do versículo que eu li em Lucas ou não? Jesus, falando aos fariseus, disse: nos dias de Eliseu, haviam um leproso? Quantos? E quem somente foi curado? Preste bem atenção agora. Essa palavra de Jesus faz a minha mente voltar um pouquinho e entender que, se somente Naamã foi curado na época do profeta Eliseu, me recorda que essa menina em Israel, de 13, 14 anos, nunca tinha visto ninguém ser curado por lepra, sim ou não? Ou minha mente está muito adiante da de vocês? Se só Naamã foi curado de lepra, ninguém antes dele havia sido curado, sim ou não? E se ninguém havia sido curado, como essa menina poderia afirmar que o profeta em Samaria curaria ele, se ela não tinha visto esse milagre ainda dentro de Israel? Vocês estão entendendo onde eu estou falando nessa manhã ou não? Vocês estão comigo? Ela não tinha visto milagre de cura de lepra. Ela não tinha tido experiência de ver Deus curar ninguém de lepra. Mas ela tinha certeza que, apesar dela não ter presenciado esse milagre antes, mesmo longe de Israel, não estava longe de Deus. Mesmo numa situação adversa, ela tinha convicção que Deus tinha poder para curar a lepra. Pastor, eu nunca vi Deus fazer isso. Você pode ser a primeira pessoa que Deus vai usar para fazer isso. Eu conversava com uma pessoa antes do culto, eu falava para ela: olha aqui, Deus não vai fazer por você aquilo que Ele ainda não fez em você. Se você quer ser usado, irmãos, deixe Deus fazer em você primeiro, depois Ele vai usar você para fazer na vida dos outros. A menina escrava, quem sabe trabalhava muitas horas por dia, não havia visto com os olhos físicos o milagre, mas ninguém foi capaz de roubar a sua fé. Hebreus 11:1.
ninguém foi capaz de roubar a sua fé. E quem sabe a mulher, mas você já viu lá em Israel alguém ser curado? Não vi não. Mas como você pode afirmar que ele vai ser curado? Eu conheço Deus. Yada, eu conheço Ele e Ele me conhece. Nós somos íntimos. E vou te dizer mais, eu estou aqui na Síria, mas eu conheço Ele e Ele me conhece, vírgula. E ainda mesmo na Síria, eu prossigo conhecendo, buscando Ele ardentemente. O meu coração continua queimando, e se Ele não aparecer, eu o procuro até encontrá-lo. Qual é a desculpa que eu tenho dado para não prosseguir buscando ao Senhor? Terra estranha? Ela também estava. Sou jovem, pastor, tenho que ver minha vida. Ela era uma adolescente. Pastor, não tenho meu documento ainda, não posso ir lá no Brasil. Ela não tinha documento e não era livre. Ela não tinha documento e era uma escrava. Os pais dela não estavam, provavelmente mortos ou eram escravos. Quem sabe, se nós olharmos no contexto de hoje, essa menina teria 1001 desculpas para não seguir, não prosseguir conhecendo a Deus. A Deus me abandonou, tudo deu errado, eu perdi minha juventude, eu não vi mais o meu pai, minha mãe, meus irmãos. Agora eu fico aqui nessa casa, lavando roupa, limpando a casa, arando o terreno. Não, irmão. Ela conhecia Deus. E Deus também a conhecia. Só que ela não parou por aí. E tem muitas pessoas que param nesse degrau. Conhecem a Deus. E Deus as conhece. E para elas está tudo muito bem. Só que você não pode parar por aí, irmão. Você tem que prosseguir buscando intensidade, intimidade, até o teu coração queimar. E Oséias disse: se você fizer isso, Deus vai te responder, porque Ele vai vir como uma chuva que vai regar a terra. Davi disse que Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Depois daquela entrevista, a mulher tinha que ter algo plausível para falar para Naamã. Quando ela chega a Naamã, fala: Naamã, meu marido, tenho uma notícia para te dar. Em Israel tem um profeta, e ele vai curar sua lepra. Naamã fala: como? Em Israel tem um profeta, e ele vai curar sua lepra. Quem te disse? A menina escrava. Calma aí. A menina escrava? A escrava que eu trouxe lá? Naamã, no reino da Síria, provavelmente ele lidou com muitos traidores, irmão. Ele não era um homem bobo, ele era um homem vivo. E deve ter passado 1001 coisas na mente de Naamã. Ou essa menina está mandando de volta para eles me matarem, porque provavelmente eu matei todos os sonhos dela e ela quer se vingar de mim. Você sabe qual a importância de conhecer a Deus, irmãos? Guarda isso aí, crente, bem no seu coração e tranca. Independente do que as pessoas fizeram contra mim, a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Para de querer você se vingar com as suas mãos. Para de querer bater na cara dos outros que bateram na sua cara. Jesus ensinou: se bater na sua direita, na sua esquerda, dá direita. Se pedir para andar uma milha, anda duas. Se pedir tua capa, dá ela. O grande problema hoje da grande maioria dos crentes, sabe o que é? Eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Enquanto a Bíblia diz que quem justifica o servo do Senhor é Deus. Essa menina tinha 1000 razões para odiar Naamã. Só que antes do ódio que Naamã poderia ter suscitado no coração dela, o coração dela estava cheio da presença de Deus. E quando eu vejo muito crente, fez para mim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sabe o que é? É que o coração dele está vazio de Deus e cheio de amargura. Existe gente que está 10, 15 anos na igreja e não aprendeu ainda a ter domínio próprio, gente. Não aprendeu. A mesma coisa que fazia no mundo quer fazer dentro da igreja. A mesma coisa que fazia sem Jesus, agora quer fazer com Jesus. E diz que é crente.
Essa menina deu uma aula do que é ser apaixonada por Jesus. Ela tinha razões inúmeras para querer que Naamã morresse de lepra. Não, ela não queria que Naamã, e ainda ela arrumou solução para o problema daquele homem que foi carrasco da sua juventude. E Naamã pergunta para sua esposa: você pode confiar? Ela disse: olha, posso confiar, porque quando ela falou que ela conhecia a Deus, veio um brilho dos olhos dela. E os brilhos dos olhos dela, eu posso ter certeza que eu acreditei no que ela falou. A palavra da menina passou pela esposa de Naamã e chegou a Naamã. Naamã acreditou na palavra da mulher e na palavra da menina. Naamã chegou no rei da Síria, o homem mais poderoso do mundo, e falou: olha aqui, o negócio é o seguinte, eu encontrei solução para o meu problema. Lá em Israel tem um profeta e ele vai me curar. E o rei pergunta: quem falou isso? A escrava da minha casa. Provavelmente o rei deve ter dado a gargalhada na cara dele. Falou: a palavra de uma escrava? Você está acreditando, o general mais poderoso do mundo, acreditando na palavra de uma escrava. Diz: mas essa escrava é diferente. Ela conhece o Deus verdadeiro. E quando ela fala, os olhos dela brilham, e eu tenho convicção que ela teve com esse Deus, ou melhor, ela não teve, ela continua estando todos os dias com esse Deus, porque era de praxe os judeus orarem de manhã, à tarde e no pôr do sol. Todo dia quando eu levanto ela está de joelho, na hora do almoço ela está de joelho, quando o sol sai eu chego em casa, ela está de joelho, todos os dias ela conversa com esse Deus, 3 vezes por dia. Ela sabe o que ela está falando, mas ela é uma escrava. Ele falou: quem sabe ela seja uma escrava aqui fisicamente, mas a alma e o espírito dela são livres, porque quando ela ora parece que ela sobe nos céus, e ela tem um encontro com o Todo-Poderoso. Eu acredito na palavra dessa menina. O rei falou: você acredita? Então eu também acredito. A mensagem da menina chegou ao homem mais poderoso do mundo, sem mesmo ela nunca ter estado na presença do rei mais poderoso do mundo. Quando eu conheço a Deus, irmãos, e Deus me usa, as minhas atitudes influenciam pequenos e influenciam grandes. A Bíblia diz que o rei ficou tão influenciado que ele pegou quilos de ouro, de prata, vestes, e falou: leva, se é para o teu milagre, leva, se você está acreditando, eu vou acreditar também. Agora sai Naamã com o exército poderoso da Síria, e ele leva ouro, prata, pedras preciosas para chegar em Israel. E quando Naamã sai naquele dia, ele não sai com a sua cara fechada como das outras vezes, ele sai sorridente, e o povo na cidade fala: Naamã está indo para a guerra, feliz. Todas as vezes ele sai daqui com uma cara feia, com a cara de general, com os homens, e os homens de Naamã estão saindo daqui com ele feliz. O que ele vai, para onde ele vai? E o rei fala: Naamã vai a Israel, mais uma vez. Mas o que ele vai fazer lá? Quando ele voltar, nós diremos o que ele foi fazer lá. A Bíblia diz que quando Naamã chega em Israel, ele vai procurar o rei Joás, que era o rei de Israel, e fala: ó, eu vim aqui, o que você quer? Eu vim atrás do milagre. Me falaram lá na minha terra, uma menina hebreia falou que era para mim vir aqui e ia se curar da minha lepra. O rei de Israel rasga as suas vestes e fala: você está louco? Eu sou Deus para curar? Eu não posso te curar, eu não sou Deus. Você está arrumando pretexto mais uma vez para entrar em guerra. Eu não posso te curar. A menina escrava era livre, e o rei de Israel livre era escravo. Muitas vezes, irmãos, nós julgamos as pessoas, a liberdade, a prosperidade das pessoas por aquilo que os nossos olhos veem. Mas Deus não. Deus não julga por aquilo que as pessoas têm, pela casa que as pessoas moram, pelo carro que elas andam. Deus julga as pessoas quando elas estão sozinhas com Ele. Porque daí o carro de 200, 500 mil dólares
não conta. A casa nos melhores condomínios não conta. Isso é bom, é maravilhoso ter. Mas o melhor ter é eu deitar e saber que Ele está comigo. É eu levantar e saber que Ele está comigo. É eu ir para o meu trabalho no meu carro e saber que Ele está comigo. É eu voltar para minha casa e saber que Ele está comigo. Quando eu sento na mesa com a minha família para comer, eu sei que tem mais um convidado e ele é especial. Apesar de ele não comer da comida que eu como, ele está sentado comigo e velando por mim, pela minha vida, pela minha família. A Bíblia diz que não dorme nem dormita aquele que te guarda. O rei escravo da situação. A menina conhecia mais a Deus do que o rei de Israel. O cara era o rei, ele tinha que estar lá todo culto adorando a Deus. Não conhecia o rei de Israel, e a escrava que estava longe conhecia. Aí, não mente para mim não, tá? Quantos aqui fazem parte de no mínimo um grupo de WhatsApp aqui no telefone? Levanta a mão comigo. No mínimo um. Gente. Então, aquele tempo, se tivesse o WhatsApp, não estou com meu telefone aqui, mas quem sabe Eliseu estava no WhatsApp lá dos reis, dos profetas. Mandaram a mensagem no WhatsApp do Eliseu. Chegou lá e falou: o general da Síria veio buscar cura e o rei de Israel disse que não pode curá-lo. Aí Eliseu manda mensagem no grupo: vem cá, e eu vou mostrar para ele que tem profeta em Israel e que tem Deus no céu. Bombou o grupo do WhatsApp, irmão. Já pensou? Recebeu aqui, irmão, vem aqui em tal lugar aqui, nós vamos orar e Jesus vai fazer o paralítico andar. Pode ter certeza que o WhatsApp vai bombar. E além de você pegar aquela mensagem, tenho certeza que você vai colar aquela mensagem, vai mandar nos outros grupos para divulgar. O WhatsApp, aquele dia dos profetas em Israel, bombou o negócio. Chega a notícia para a mãe e fala: você veio no lugar errado. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós queremos o milagre, mas estamos buscando no lugar e na pessoa errada. Queremos o milagre, buscamos o milagre no lugar errado e na pessoa errada. Ele não tinha a palavra, ele não acreditou na palavra da menina, acreditou. E muitas vezes nós viemos aqui, nós ouvimos a mensagem, Deus usa um irmão, uma irmã em profecia, a gente crê, irmão, mas na hora do milagre acontecer algo, empaca, algo não vai. Parece um jumentinho quando para e nada acontece. É porque nós estamos buscando o nosso milagre no lugar errado e com a pessoa errada. Olha o caso de Abraão. Deus falou que daria um filho, ele buscou no lugar errado com a pessoa errada, engravidou Agar. Olha a briga dos judeus com os árabes aí até hoje. Eliseu falou: manda ele vir aqui. Aí quando ele chega lá, Eliseu está no Monte Carmelo, tomando o seu café da manhã, e ele traz ouro, prata, esperando que o profeta iria descer. O profeta manda Geazi, aquele desviado daquele Geazi, desceu a montanha, falou: Naamã, o profeta não desce aqui não. Mas como? Eu trouxe ouro, trouxe prata para ele, eu quero presente. Não, esse profeta é diferente. Ele não é levado por aquilo que os homens podem dar para ele. Ele tem compromisso com alguém que está sentado no trono. Esse profeta é incomprável, porque alguém já pagou um preço muito caro por ele. Nada do que você der para ele vai fazer com que ele ore para que você receba o milagre. Mas a menina falou que Deus operaria, e Geazi falou que Deus vai operar, porque o mesmo Deus que você vê ela tendo intimidade, é o mesmo Deus que o profeta que está em cima do monte dele. E a Bíblia diz que Deus não faz nada antes de revelar aos seus ungidos e seus profetas. Não é heresia não, está na Bíblia. A Bíblia diz que o menino chega e fala: Eliseu mandou se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas ele não vai descer aqui? Vai não, porque não é ele que opera o milagre, quem vai operar o milagre é Deus. Mas a palavra da menina está de pé. Vai lá e você vai ver. Escute. A palavra da menina saiu da boca dela, passou pela esposa de Naamã, pelo coração de Naamã, pelo coração do rei da Síria, pelo coração do rei de Israel, e chegou no coração do profeta. Irmão,
quando nós conhecemos a Deus. Se Deus mandou, fala, não se preocupa, porque Ele vai honrar a palavra. A Bíblia diz que quando Deus chamou Samuel, a Bíblia diz que nenhuma das palavras que saiu da boca de Samuel, nenhuma, foram anos de ministério, aproximadamente 40, nenhuma das palavras que saíram da boca de Samuel caiu por terra, porque todas elas o Senhor as fez cumprir, mesmo Samuel estando morto. A Bíblia diz que Ele vela para cumprir sobre a sua palavra. Assim como a chuva cai do céu e a neve cai e regam a terra, e não faz ainda o que lhe apraz antes de voltar para cima, assim a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, elas não. Vocês têm promessa de Deus, irmão, descansa, vai acontecer. Fiel ao que prometeu. A Bíblia diz que aquele camarada sai agora com todo o seu exército. E quando ele chega no Rio Jordão, ele olha aquele rio lamaçal puro, irmão. O rio chegava a ser vermelho de lama. E ele começa a conversar com o seu servo e diz: mas na minha terra não tem dois rios, o Abana e o Farpar? Ah, lá sim, lá eu vou no fundo. Eu olho lá, eu consigo ver o meu dedão lá do pé, lá a joanete do pé. Sei que tem uns que tem joanete no pé. Eu consigo ver uns joanetes no pé lá, porque a água é cristalina. Eu olho assim, eu consigo ver lá no fundo. Lá não tem rio limpo. Aqui o rio é sujo. Lá em Curitiba tem um rio, irmão, não sei como é que está, mas tem um rio Iguaçu também que é terrível. Em São Paulo tem o Tietê, né? Qual que é o de Belo Horizonte lá, Lobato? Como? Arruda? O rio Arruda de Belo Horizonte. Rio Doce, né? Lá, né, pastor? Aquele homem estava tão acostumado com o automático, que é o que o pastor Gesiel sempre fala do automático, que ele achou que o que ia curar ele era as águas puras do rio Abana e do rio Papá. Só que na verdade o que queria curar ele não era nem as águas do rio, era a obediência, a vontade e a palavra de Deus. A obediência e a vontade da palavra de Deus, elas não estão limitadas a este mundo físico. E o pior de tudo, aqueles homens que carregavam o cavalo de Naamã, começaram a ver ele tirar a sua veste de general. E quando Naamã tira suas vestes de general, ele vai tirando a sua couraça de dentro. E quando ele tira a sua couraça, o que os homens que seguiam a Naamã há muito tempo, eles se deparam? Com a verdadeira identidade de Naamã. Não o grande general, um homem leproso e indefeso. Quando eu conheço a Deus, verdadeiramente, eu posso parecer uma coisa na frente das pessoas, mas Deus verdadeiramente conhece a minha identidade, sabe o meu caráter e sabe quem eu sou. Eu posso estar aqui em cima, chorando, sorrindo, mas quem sabe aqui dentro está um machucado na minha alma. E eu quero que você entenda nessa manhã que se existe alguém que conhece você melhor que você mesmo, é o Senhor dos Exércitos. Aqueles homens se deparam agora com o grande general, leproso. Provavelmente o cheiro exalava, mas ninguém tinha coragem de falar: olha, você é leproso. E quando ele tira a sua roupa para mergulhar no Rio Jordão, ele mergulha a primeira vez. E quem sabe ele sobe, olha e fala: que menina mentirosa, fez eu passar essa vergonha toda. Mergulha a segunda e quando o sol fala: eu mato ela quando eu chegar em casa, né? Hoje no mundo em que nós vemos dos vídeos do YouTube, desses vídeos aí que fazem, né, vou falar uma palavra aqui, eu não devia falar, não vou falar não. Como que fala em inglês? Prank? É prank? Fala? Como é que é? Essa aí, que a outra a outra palavra em português é meio complicada, né, irmão? Eles enganam as pessoas lá para fazer aquelas comédias no meio da rua. Quem sabe ele olhou e falou: mas essa menina mentiu para mim. E até a sexta vez ele mergulhava e não acontecia nada, irmão. Quando ele mergulhou a 7, quando ele levantou, a Bíblia diz que ele olhou para a sua pele. E a pele daquele homem parecia como a pele de um neném recém-nascido, restaurada.
Irmão, imagine o coração daquele homem quando viu a sua lepra restaurada. Primeira coisa que Deus faz, nós nos lembrarmos quando Deus opera o milagre, é a palavra que foi lançada sobre a nossa vida. Imagina aquele homem lembrando e falar: aquela menina conhece a Deus. Ela falou que isso aconteceria, e mesmo no meio do caminho, eu tendo uns desvios, Deus cumpriu a palavra na boca daquela menina. Contei isso aqui algumas vezes. Eu jogava futebol com um menino, e a sua mãe era crente, irmão, cristã, da Deus é Amor. E eu nunca entrei numa igreja Deus é Amor, mas como eu venho da Assembleia de Deus, eu sei que lá na Deus é Amor os irmãos ora e tem compromisso com Deus. Se tiver com a vida meia torta, irmão, não passa na porta não, senão lá de dentro eles gritam o seu nome e falam, que Deus usa. Na Assembleia de Deus também não é diferente. E aquela mulher sempre me chamava para ir para a igreja, irmão. E eu falava, um dia eu vou, e eu acabei nunca indo na igreja lá no Brasil. Quando eu era criança, eu fui uma vez na igreja do Nazareno com um amigo meu que me convidou para ir numa festinha de Páscoa, eu devia ter uns 4, 5 anos de idade. E um dia foi a formatura minha da 8ª série, eu estava de terno, de gravata, e essa mulher viu eu na rua e ela correu, porque ela achou que naquele dia eu ia na igreja dela. E ela falou, você vai na igreja hoje? Eu falei, não, hoje é dia da minha formatura. E eu, no meu entendimento, falava, nunca vou numa igreja, nunca. Aí ela olhou bem no meu olho e falou, Fabrício, olha para mim. O nome dela era Lourdes. Eu olhei, e ela olhou dentro do meu olho e ela falou, olha, vou te falar uma coisa, hoje você não vai, mas um dia você vai ir. E o Deus que eu sirvo vai fazer de você um grande pregador do Evangelho. Eu tinha 14 anos de idade, não conhecia o Senhor, não sabia quem era Jesus, não sabia nada de Deus. Ela olhou dentro do meu olho, sem eu conhecer Jesus, ela falou, hoje você não vai, mas um dia você vai. E o Senhor que eu sirvo vai fazer de você um pregador do Evangelho. Cheguei nos Estados Unidos 5 anos depois. Essa mulher já havia falecido de câncer, um câncer terminal, matou ela, Jesus levou. E quando naquela época eu não entendia, mas quando eu ia chamar o meu amigo para jogar bola, irmãos, eu escutava aquela mulher chorar no quarto, e eu não entendia nada. Mas eu escutava que ela conversava com Deus. Hoje eu sei que ela passava as tardes conversando com Deus, colocava um hino de louvor, fogaréu, corinho de fogo, e ela chorava, e ela, irmãos, eram 4, 5 horas, aquela mulher na casa dela todas as tardes. Verdadeiramente aquela mulher conhecia a Deus, mas todos os dias ela prosseguia em conhecer mais ao Senhor. E eu me lembro que em 99, quando eu fui aceitar Jesus, os irmãos sabem a minha história, eu fui curado de depressão profunda quando aceitei Jesus. Eu me batizei e eu não me lembrava daquela palavra. Eu me batizei em 99 e em 2002 o Senhor começou a me chamar para pregar o Evangelho. Eu comecei a pregar o Evangelho e a primeira viagem que eu fiz pregando, que eu fui convidado, foi em Boston, numa cidade chamada Medford. E quando eu fui pregar, que eu estava dentro do avião, o avião estava lotado, irmão. E quando o avião, o pastor Lobato e o pastor Saulo aqui já viajaram de avião comigo, a Cintia, o Marco, a Ana e o Júnior também, irmãos. Eu não tenho medo de quase nada, só de avião. Eu pego no braço assim, irmão, eu quase rasgo as poltronas, de tanto medo que eu tenho. Mas essa ainda é superável, né? Que eu já fui em montanha-russa. Mas do avião é terrível. Não coloca o vídeo na rede social, hein? Os dois têm filmado aí, irmão. Filmaram eu sem o seu ver.
E quando o avião estava subindo naquele dia, irmãos, que eu estava indo fazer minha primeira viagem missionária em 2002, o Espírito Santo falou comigo. Você se lembra? Há 8 anos atrás, aquela visão daquela mulher na rua, irmão, num dia de sábado. Ela veio na minha mente. 8 anos depois, a mulher já havia falecido, já estava dormindo com o Senhor. E quando o Espírito Santo começou a fazer aquela visão voltar na minha mente, as minhas lágrimas começaram a correr, e o Espírito Santo falou para mim: se algum dia, Fabrício, você conhecer a Deus como essa mulher conheceu, você vai poder usufruir e abençoar muitas vidas. Aquela mulher morreu, mas as palavras de Deus na boca dela hoje estão se cumprindo na sua vida. Eu fui daqui a Boston chorando, irmãos, no avião. As pessoas que estavam comigo não sabiam o que estava acontecendo, mas eu sabia que naquele dia, aquela mulher, há muito tempo atrás, sem eu conhecer Jesus, Deus usou a boca dela e falou que iria acontecer. O Naamã, depois de curado, ele volta ao profeta Eliseu e fala: profeta, eu quero te presentear. Aí Eliseu desce. Quando ele estava leproso, era o bambambam da história, o soberbo, Eliseu não desceu, mas depois que ele mostrou toda a sua verdadeira identidade, Eliseu desce. Aí Eliseu desceu e falou: e aí, Naamã, campeão, está curado? Florzinha de Jesus, agora você está bem, né? Ele falou: vamos fazer o seguinte, eu vou te presentear, vou deixar todas as ofertas, ouro, prata, pedras preciosas, eu vou deixar aqui. Eliseu falou: não precisa não. Deus não vai ficar mais rico ou mais pobre pela sua oferta. Pode voltar para a sua terra. Esse cara foi tão abençoado que ele conheceu 2 pessoas que conheciam a Deus. Muito. A menina e Eliseu. Aí ele fala: Eliseu, posso te pedir um favor? Ele falou: pode. Ele tinha levado vários jumentos. Pode ler lá no finalzinho da história. A Bíblia diz que ele pega todos os jumentos que ele levou, coloca os soldados dele para cavar a terra, cava a terra e pega o jumento, coloca como se fosse um lençol, uma lona grandona, e ele começa a colocar terra em cima daquela. Eu falei: Eliseu, eu quero te pedir só um favor. Deixa eu levar um pouco da terra de Israel aqui, lá para a Síria. E Eliseu fala: você pode levar. Aí ele fala: Eliseu, toda vez que o meu rei ele entrar na casa do seu Deus, eu quero que o Deus que fez os céus e a terra, o verdadeiro Deus, ele me perdoe. Porque o meu rei já é velho, e quando ele chega na casa do seu Deus para dobrar o joelho, sou eu que ajudo ele a dobrar o joelho dentro do santuário do Deus dele para adorar. E eu quero que o Deus, verdadeiro Deus, me perdoe, porque eu sou um serviçal dele, e eu tenho que ajudar ele todas as vezes, mas eu quero que Deus saiba de uma coisa: eu não adorarei aquele falso Deus. Agora eu vou levar um pedaço de terra, vou colocar lá no terreno da minha casa, e com a terra, da terra santa, eu vou fazer um altar ao verdadeiro Deus, lá na minha casa. Eliseu falou: pode levar. Ele volta para casa, leva a terra de Israel, a terra santa. Fala: terra é terra mesmo, está lá na Bíblia, você pode ler. No quintal da sua casa espalha a terra, e no quintal da sua casa ele faz um altar ao verdadeiro Deus de Israel. Você lembra quando eu disse que se nós conhecemos e prossigamos conhecendo o Senhor virá até nós como chuva serôdia? Oséias 6:3. Pensa ele chamando a menina agora, dizendo: olha, você não pode voltar para lá porque você é escrava, pisar na sua terra. Mas eu fiz uma coisa: eu trouxe a terra aqui, porque você não pode ir para lá. Eu trouxe a terra que você pisava quando era criança e adorava o seu Deus.
Eu trouxe ela aqui no terreno da minha casa, e todas as vezes que eu for adorar o Deus de Israel, eu quero que você adore Ele comigo, eu quero que você me ensine a falar com Ele, como eu vejo você falando de manhã, no meio-dia e à tarde. Escute uma coisa, independente da situação que nós encontramos, se nós buscarmos a Ele, nós não precisaremos ir a Ele, só a intenção de nós buscarmos a Ele, a Bíblia diz que Ele virá até nós como a chuva serôdia. Ela não pôde voltar a Israel. Deus deu um jeitinho de trazer a terra e a adoração ao verdadeiro Deus, aonde aquela menina estava. A importância de eu conhecer a Deus, é o que a Bíblia diz, a fé é do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia diz, se nós tivermos fé, Ele vai mover a montanha de um lado para o outro. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Eu quero finalizar aqui, pode vir um louvor. Quando eu conheço uma pessoa muito bem, irmão, algumas vezes eu até pego o sotaque dela, já viu isso ou não? Eu passo a comer de vez em quando as mesmas comidas que elas comem. Eu passei a comer feijão tropeiro aqui, andando com o povo aí. Não conhecia feijão tropeiro. Porque você passa a conhecer aquelas pessoas, e você vai na casa delas, e elas vão na sua, e você acaba tendo intimidade com elas. E você liga para elas, elas te ligam, você tem uma vida, um cotidiano com elas. E o conhecer a Deus, irmãos, é isso. O conhecer a Deus não é o fato de ouvir a igreja nos dias de culto, conhecer algumas músicas, conhecer alguns versículos da Bíblia, não. Isso é o mínimo de quem conhece a Deus. Eu conhecer a Deus é eu ter uma vida de intimidade com Ele. Não somente dentro desse santuário, não. É eu saber que quando eu estou na minha casa, Ele está comigo. É eu conversar com Ele como eu converso com a minha esposa e com os meus filhos. É eu saber que Ele jamais vai me abandonar. Eu poderia dar exemplo de N pessoas aqui que conheceram a Deus, como disse Moisés. Mas nessa manhã o Senhor trouxe no meu coração essa menina, porque essa menina ela tinha todas as desculpas necessárias para esquecer do Deus dos seus pais. Mas ela não esqueceu. E quem sabe você está aqui nessa manhã e você já serviu ao Senhor, mas por um motivo ou por outro você decidiu abandonar a fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa manhã o Senhor está falando. Tudo aquilo que você conquistou nessa terra vai ficar aqui. E nós temos uma corrida desenfreada, acordamos cedo de madrugada para ir trabalhar, fazer dinheiro, voltar e investimos o dinheiro. E achamos que isso é ter uma vida boa. Isso é uma consequência, sim. Mas quando eu fechar os meus olhos nessa terra e eu abrir os meus olhos para a eternidade, tudo aquilo que eu conquistei nessa terra, Paulo diz que vai ser esterco perante a presença dEle. Paulo disse, eu conquistei tudo, e tudo que eu conquistei relacionado à presença de Jesus é como esterco, porque eu julguei ter alcançado, mas quando eu conheci o Senhor, algo novo brotou dentro de mim. E quando eu e você fecharmos os olhos aqui, o elevador só tem dois caminhos, irmãos, ou ele sobe para uma eternidade com Deus, ou ele vai descer para o lugar de tormento. Nessa manhã eu convido a você a ter uma vida de intimidade com Jesus. Paulo e Silas lá no capítulo 16 de Atos chegam em Filipe. Aquela menina começa a gritar e diz, olha, eles são servos do Deus vivo, ouvi tudo o que eles falaram. A Bíblia diz que muitos dias
Paulo vira para aquela menina e ela tinha um espírito de adivinhação. Falou: espírito imundo, sai dela. Ela se debateu, o espírito saiu. E os donos daquela menina ficaram bravos porque eles ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela menina. A Bíblia diz que os magistrados pegaram Paulo e Silas, chicotearam eles, bateram neles, colocaram nas prisões interiores, na mais funda, na úmida, lá que tinha mau cheiro. E eles machucados, humilhados em praça pública. Mas o que eles fizeram? Simplesmente mostraram quem era Deus naquela cidade. Pastor, eles apanharam porque eram fiéis a Deus? Sim. E eles tinham todos os motivos para questionar: ó vida, ó céus, nós libertamos aquela menina das garras de Satanás, apresentamos o poder de Deus nessa cidade, agora nós estamos aqui presos. E no versículo 18 diz que eles conheciam a Deus. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas, machucados, humilhados, eles começaram a louvar ao Senhor. Eu não sei que hino eles cantaram, irmãos, mas eu sei que quando eles abriram a sua boca, eles conheciam a Deus. E o melhor de tudo, Deus lá do céu conhecia eles e ouviu a voz de Paulo e de Silas. Falou: opa, essa voz tem intimidade comigo. Deus se levanta do trono. A Bíblia diz que Deus envia um terremoto, as prisões se abrem e Paulo e Silas começam a louvar e adorar ao Deus Todo-Poderoso. As adversidades não abalaram a fé do irmão Paulo e do irmão Silas, porque eles conheciam e prosseguiam conhecendo ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que as cadeias se abrem. E quem sabe naquela noite o irmão Paulo e o irmão Silas dançam num pé só, dão umas rajadas de língua estranha, começam a profetizar. Quem sabe eles falam como a irmã Miriam: só o Senhor é Deus. Davi disse que ele é a rocha mais alta que eu conheço. Isaías diz que ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Daniel diz que ele é o ancião de dias, o arquiteto do universo. A Bíblia diz que o carcereiro vai pegar a espada para se matar, porque todos os prisioneiros, na visão dele, haviam fugido. Quando ele vai se matar, o Paulo fala: ei, não faça tal. O Deus a quem eu sirvo me ouviu dos altos céus, e como ele não falha encontro nenhum, como ele habita em meio à adoração, ele veio me socorrer. Ele abriu as portas, mas ninguém fugiu. Não se mate. E o carcereiro fica olhando, admirado, e diz: e agora? Ele falou: e agora? Esse Deus que eu conheço, eu vou te apresentar a Ele. A Bíblia diz que naquela noite, Paulo e Silas pregam para o carcereiro, vão à casa do carcereiro, ganham a família do carcereiro, ganham o carcereiro, todo mundo vai se convertendo aos pés do Senhor. A importância de conhecer ao Senhor é a seguinte: quando eu verdadeiramente conheço ao Senhor, eu somente não o conheço para guardar para mim. O fato de eu conhecer ao Senhor faz eu tão íntimo dele, que faz com que eu venha apresentá-lo às pessoas que não o conhecem. Vou falar de novo. O fato de eu conhecer ao Senhor faz com que eu venha apresentá-lo, Ele, Deus, às pessoas que não o conhecem.
Aí você pode estar olhando e falar: ih, pastor, se for depender disso, eu verdadeiramente não conheço Deus. Há quantas pessoas nesse último ano que tem terminado, daqui a alguns meses, a quantas pessoas eu apresentei, escute, não é ganhar para Jesus, a quantas pessoas eu falei do amor de Deus neste ano? Nós não estamos falando aqui de fanatismo. Quando eu estou em algum lugar e uma pessoa tem uma situação que eu talvez não consiga resolver, eu chamo alguém que eu conheça bem, que eu confio para resolver. Se eu estiver fazendo um trabalho meu e estourar um cano de água, eu vou ligar para o pastor Saulo. Se eu tiver que fazer um serviço lá de carpintaria, está aí, o pastor Lobato tem feito, o Davi. Porque eu confio que eles vão conseguir fazer. Porque eu conheço eles. Assim é minha vida com Deus. Quando as pessoas chegarem para mim, eu tenho que fazer como essa menina. Eu não posso resolver, mas o Deus que eu creio, Ele pode. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Ele fala: mas eu nunca orei por ninguém, Deus não vai fazer o milagre. Escute, joga o peso nas costas de Deus. Fala: Senhor, eu estou orando aqui, o milagre não depende de mim, o milagre depende do Senhor. Eu sei que o Senhor tem todo o poder. E deixa Deus se virar, irmão. E eu tenho certeza que Ele tem poder para fazer. O que está faltando é nós apresentarmos o Deus que nós servimos à vida das pessoas, para a vida delas serem transformadas. É por isso que os casamentos estão acabando, as famílias estão acabando, porque eles têm tudo, mas não têm Deus. E se eles não têm Deus, irmãos, o tudo é nada. Se você pudesse se colocar de pé, eu quero orar com você. Levantar sua voz e dizer: quanto mais eu te amo, muito mais, meu amado preferido. Quanto mais eu te conheço, muito mais, meu amado preferido. Quanto mais te conheço, quanto mais te conheço,
eu te amo, meu amado preferido. Vamos. Quanto mais eu te conheço, muito mais, eu te amo, meu amado preferido, Jesus. Conheço muito mais, eu te amo, meu amado preferido. Quanto mais eu te conheço, muito mais eu te amo, meu amado preferido. Quanto mais te conheço, te conheço, muito mais eu te amo, meu amado preferido, Jesus. 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 Que você converse com o Senhor aí. Converse com o Senhor aí no lugar onde você está. Antes de nós orarmos, clame pela presença dEle na sua vida. Conversa com Ele aí, irmão e irmã. Conversa com Ele aí. A Bíblia diz que a nossa oração é um incenso que chega perante as narinas do Senhor. Não precisa você cantar, não. Eu vou te incentivar nessa manhã a você orar, conversar com Ele. Conversa com Ele aí nessa manhã. Conversa com Ele aí. Ele está sentado num trono de glória. Os querubins e os serafins o clamam. Vamos fazer um barulho santo aqui para o Senhor, irmão. Vamos atrair Ele, se Ele já não está aqui, mas não só para este lugar, para as nossas vidas. Que essa seja uma manhã de compromisso com Ele, de nós lançarmos no altar dEle tudo aquilo que tem nos prendido, aquela comunhão que eu tinha antes, as horas que eu orava com Ele, que eu passava com Ele, já se foram. Deus quer restaurar nessa manhã a comunhão com os seus filhos. Deus nessa manhã quer chamar o seu povo de volta para o seu altar. Deus nessa manhã quer se fazer ouvido aos nossos ouvidos e no nosso coração. Deus nessa manhã, Ele tem pressa de fazer algo na nossa vida, irmão e irmã. Nessa manhã o Senhor quer se revelar a nós como Deus Todo-Poderoso. Ore ao teu Deus nessa manhã. Ora ao Santo nessa manhã. Quando Moisés orava no deserto, a nuvem de glória baixava. Quando Davi adorava em Israel, a nuvem de glória baixava. Quando Jesus orava, o monte baixava, o monte fumegava. Quando os anjos o adoram no céu, a sua glória manifesta, irmão. Chame Ele nessa manhã. Ele ruge
pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão, as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Vamos lá, as vozes, vamos lá. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Vamos lá, coral do Senhor. Ele é. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha nesse lugar. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Senhor, nessa manhã. Todas as coisas estão em Ti, Senhor, e tornam para Ti. Que nessa manhã nós venhamos sair daqui conscientes, Senhor, que a maior importância é conhecer ao Senhor, ter uma vida de intimidade com aquele que criou os céus e a terra, com aquele que vai designar o meu futuro, a minha eternidade, aquele que um dia eu o verei como Ele é,
aquele que um dia eu verei como o apóstolo João viu no Apocalipse, os seus olhos como chamas de fogo, ouvirei a sua voz como a voz de muitas águas, Senhor. Oh, que dia glorioso será o dia que o Senhor vir buscar a tua noiva, Jesus. Oh, amado da minha alma, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma anseia por ti, Senhor. Para onde eu irei? Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se suba aos céus, tu lá estás. Se desça ao mais profundo do abismo, tu está também, Senhor. Para onde eu fugirei da tua presença? Lugares, Senhor, que tu habita dentro de mim, Jesus. Tu dentro de mim, que do meu interior fluam rios de águas vivas, Senhor. Restaura de dentro para fora nessa manhã, Espírito Santo. Venha fazer jorrar rios de águas vivas, Senhor. Vem manifestar, Senhor, o teu poder, a tua unção, a tua glória hoje aqui. Somos teus, Jesus. Nós oramos nessa manhã, Senhor, e te agradecemos porque tu és o único digno de louvor, digno de adoração, digno de glória. Nós oramos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Gostaria de apresentar duas irmãs que nos visitam nessa manhã aqui. Juliana Silva. Deus abençoe. Tem mais aqui. E aí, Dinei? Sua mãe? Como é que é o nome? Pai do Senhor, irmã Regina. Deus abençoe a sua vida. Beleza? Nós temos também o Jair. Deus abençoe. Eles são amigos do pastor Lobato, né? Estão estudando, é isso mesmo? Vieram estudar aí. E o pastor Lobato... esse final de semana estão só passeando. Deus abençoe. São amigos do pastor Lobato, da pastora Ângela. É bom ter vocês aqui. Que Deus abençoe, irmãos. Foi aniversário do pastor Lobato esse mês, né, pastor Lobato? Vamos orar pelo pastor Lobato aqui, amém? Vem aqui, pastor Lobato. Amém? Foi aniversário, vem aqui que nós vamos orar então. Hoje é aniversário da Isabela, né, filha do pastor Saulo, e da Valéria também. Elas não estão aqui. E foi aniversário também da Milene e da Lavínia. Cadê elas, o Cleito? Estão na salinha? Nós vamos orar por elas então. Tem mais alguém que não chegou ao meu conhecimento, aniversário ou não? Da sua mãe? Vem aqui, irmã Regina, vamos orar pela sua vida. Oração sempre é bom, nunca é demais, né? Vem desse lado aqui, ó, que eu vou ajudar você a subir aqui. Deus abençoe. Cadê a missionária Adélia?
Vem aqui, missionária Adélia, também. O aniversário, vamos aplaudir a Deus, Senhor. Amém? Pastora Ângela, fica aqui com elas para a gente poder orar por elas. Irmãos, estenda sua mão para cá. Vamos orar, né? Por mais um ano de vida que o Senhor concedeu. O pastor Lobato e essas irmãs abençoadas do Senhor aqui. A pastora Ângela vai vir abraçar elas aqui também. Estenda sua mão para cá. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós oramos e agradecemos o Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concedeu neste mês, a todos os irmãos que aqui estão. Pedimos que eles continuem crescendo na graça, na sabedoria e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor Deus os abençoe, os guarde, os livre de todo mal, faça prosperar os seus caminhos e que eles sejam cobertos de toda sorte de bênção do Senhor. Nós oramos por eles nessa manhã e te agradecemos no nome de Jesus. Agora pode a Deus pela vida de cada um. Feliz aniversário, irmã Regina. Deus abençoe a sua vida, tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Feliz aniversário, irmã. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, quando terminar o culto, eu vou pedir um favor. Preste bem atenção. Um favor às irmãs, tá? Vou pedir que as irmãs fiquem aqui, as irmãs, né, membros da Catedral da Fé, fiquem aqui do lado direito quando terminar o culto, porque eu tenho que resolver a situação da zumba, tá bom ou não? Então, só queria conversar com as irmãs rapidinho aqui, no final do culto. Você não sai não, vem aqui, ó, senta desse lado direito aqui na frente, tá bom? Que eu quero conversar com as irmãs a respeito da zumba, e queremos conversar também a respeito do culto das mulheres, que a pastora Ângela vai ficar na direção, que a pastora Valéria não está podendo vir, tá bom? Deus abençoe sua vida, levante sua mão aos céus. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, vai ter, Maiara está lá, vai receber os dízimos e ofertas, e que Deus nos dê uma semana de vitória, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos nesta manhã, com toda a sorte de bênção, Senhor, nós te entronizamos, e que o Senhor nos leve, Senhor, debaixo das tuas asas, Senhor, nos dê uma semana abençoada. Eu oro, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana cheia de paz, cheia de vigor, cheia de saúde, de paz, de entendimento, e que o Senhor possa abençoar a cada um dos teus servos, Senhor. Abençoamos eles, Senhor, no nome de Jesus. Aqueles que vão ofertar e dizimar, que o Senhor multiplique. Aqueles que porventura não podem nessa manhã, que o Senhor abra as portas de trabalho. Coloca bem alto a mão em sinal de receber. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo que mora aqui e que um dia vai morar no céu. E todos digam: aplauda o Senhor, irmão. Eu preciso das irmãs aqui na frente, por favor.